TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio Serrano. Na TV chegamos com muita informação para você. Lembrando que você pode mandar para a gente sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, manda foto, manda vídeo e também, é claro, conta pra gente como está a sua rua, a sua cidade, o seu bairro, tem iluminação pública, a saúde, como está? Muito buraco por aí, eu não sei se eu falei com vocês, mas pelo menos lá pelo meu bairro, a Prefeitura de Petrópolis fez uma operação tapa-buraco e tampou alguns buracos. Mas conta pra gente como está a sua cidade. E a saúde pública e a educação, conta pra gente. E em Petrópolis, hoje o dia amanheceu bonito. Olha que visão linda, o céu azul, azul, azul. Um céu de brigadeiro. Hoje eu fiz de uma outra parte ali para mostrar para vocês que céu lindo e um pouquinho da vegetação verde. Eu adoro esse contraste entre o verde e o azul da natureza. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 26 de março. Você vai ver que IBGE alerta para quadro preocupante na saúde mental dos adolescentes. Polícia Federal realiza operação contra fraudes na Caixa Econômica Federal. Crescimento imobiliário na Serra estimula debate sobre gestão de condomínios em Petrópolis. Você vai ver também que a gasolina aditivada chega a R$ 7,39 em Petrópolis. E ainda na cidade, a cidade registra aumento nos casos de influenza, agora no mês de março. Você vai ver esses e outros destaques agora no Correio Serrano na TV. A gente começa então essa edição com os destaques do nosso jornal impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, nas bancas, aqui na nossa região, o impresso, apenas R$ 2. Vamos aos destaques da primeira página do Correio da Manhã. Na linha vermelha, governador Eduardo Leite encosta em PSD de Gilberto Kassab contra a parede. É destaque da página 2, assinado ali por Thales Faria. E temos mais: ONU, escravidão, o crime mais grave contra a humanidade. E outra notícia aqui da nossa primeira página, Planalto, olho em Nunes, Marques e Mendonça. E no nosso texto, legenda, a população pode ter certeza de que o Estado tem um governador. Em coletiva de imprensa, o desembargador Ricardo Couto, presidente do TJ do Rio e governador interino do Rio de Janeiro, disse que a população não precisa se preocupar, pois estará atuante para resolver as necessidades, sejam elas drásticas ou não. Couto está se reunindo com secretários para discutir questões como receitas e despesas, além da segurança pública. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E Expo Rio Turismo começa nesta quinta-feira. Vamos para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá? Nossa página 22 fala de Nova Iguaçu, então a gente vai para a nossa página 23,
porque lá sim fala de Petrópolis. Petrópolis realiza dia D contra a gripe neste sábado. Serão 55 postos de imunização no município. Município de Petrópolis não atingiu a meta do Ministério da Saúde no ano passado. Então, a Prefeitura de Petrópolis promove neste sábado, dia 28, o dia D de vacinação contra a gripe, ou seja, a influenza, para o público prioritário. A mobilização marca o início da campanha nacional, que tem como meta imunizar 90% das pessoas mais vulneráveis, índice que o município ainda não conseguiu alcançar no ano passado. Lembrando que hoje ainda a gente tem uma outra reportagem que fala que justamente em Petrópolis, Petrópolis registrou aumento nos casos de influenza agora no mês de março. Então tá aí, esse sábado tem o dia D de combate à influenza. Vamos ver o que é destaque nas petropolitanas. Erros do passado podem ser exemplos para o transporte? O transporte público de Petrópolis pode passar por mais uma contratação emergencial. O Correio Petropolitano informou na edição de quarta-feira que a CPTrans pretendia firmar um novo contrato com a empresa Cidade das Hortênsias, responsável por parte das linhas de ônibus na cidade. Mesmo com o contrato encerrado no ano passado, a empresa continua operando normalmente. A situação levanta questionamentos sobre a gestão do sistema e reacende um problema antigo, a falta de licitação. O que é o quê? O processo obrigatório, gente, para contratar empresas públicas com transparência e concorrência no transporte municipal. Não só no transporte, mas em qualquer área pública precisa ser feita uma licitação para a contratação de empresas, a não ser nos casos expressamente estipulados na lei que pode dispensar a licitação. Por exemplo, estado de calamidade, quando o município ele decreta estado de calamidade, ele pode dispensar a licitação em alguns casos. Mas fora isso, a regra é licitação, inclusive no transporte. Vamos agora ver o que é destaque lá na nossa página 24, fala da alta nos preços. Gasolina aditivada chega a R$ 7,39 em Petrópolis. A gente também tem uma matéria falando sobre isso. É a primeira lá do nosso terceiro bloco, Caio. Se você puder puxar para a gente já mostra ela de uma vez, porque o destaque da página 24 é justamente esse. Gente, olha só, inclusive aqui nessa reportagem do nosso impresso tem uma tabela de preços. A gasolina aditivada estava ali, ó, R$ 7,06, chegando a R$ 7,39. Pois é, a gente tem uma reportagem em vídeo para mostrar para vocês e é o que a gente traz agora porque o preço do combustível segue aumentando em Petrópolis. Na terceira semana de março, o preço máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,39. No intervalo de apenas uma semana, o valor subiu 30 centavos, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Vamos ver. Apesar das fiscalizações por parte do Procon, o preço da gasolina não para de aumentar em Petrópolis. Da segunda semana para a terceira semana de março, o valor máximo de revenda da gasolina aditivada aumentou 30 centavos e alcançou o patamar de R$ 7,39. No período, o preço médio de revenda chegou a R$ 7,06, um aumento de 11 centavos se comparado à segunda semana do mês. A gasolina aditivada geralmente é mais cara do que a comum por conta do custo de produção, que envolve a adição de agentes, detergentes e dispersantes, com o objetivo de limpar o motor. Mas a gasolina comum também contabilizou um aumento de 30 centavos e chegou a R$ 7,19 no valor máximo de revenda. O preço médio de revenda da comum também registrou um aumento de 10 centavos e alcançou R$ 6,95.
Em razão dos recentes aumentos, o Procon Petrópolis realizou nos últimos 15 dias uma ampla ação de fiscalização em postos de combustíveis no município. Ao todo, 53 estabelecimentos foram vistoriados, número que corresponde à totalidade dos postos em funcionamento na cidade e nos distritos. Durante a operação, os fiscais solicitaram e analisaram notas fiscais de compra dos combustíveis com o objetivo de comparar os valores praticados antes e depois dos reajustes, junto às distribuidoras. Foi identificado um aumento médio de cerca de 10% no custo de aquisição, o que se refletiu nos preços repassados ao consumidor. Enquanto isso, os petropolitanos seguem satisfeitos com os preços cobrados nos postos de combustíveis. Um absurdo. Um absurdo. Chega final do mês, fica difícil, né? Bastante, bem difícil, muito complicado. Muito caro. Pelo percurso que a gente anda é muito caro, cara. Olha o trânsito como é que é. Fica muito difícil. E a pessoa que vai trabalhar, ir e voltar para trabalhar fica mais difícil ainda. Atrapalha todo mundo, né? A gente que trabalha no dia a dia aí, o dia inteiro, circulando com o carro, é bem complicado. Apesar do aumento da gasolina, o etanol ainda é uma alternativa para os motoristas, visto que o valor médio de revenda na terceira semana de março era de R$ 5,54 e o máximo de R$ 5,69. Não, o etanol na verdade não compensa muito, porque ele é mais barato, só que ele evapora mais rápido, entendeu? Às vezes, quando eu coloco um pouco só para a questão do motor mesmo. Mas geralmente eu boto mais gasolina. Trabalho com etanol, às vezes um preço melhor, né? E também tem o gás, né? Eu coloco sempre etanol como alternativa, né? Eu boto um pouquinho de gasolina aditivada. De acordo com o Procon, até o momento, não houve notificação ou autuação de postos, já que todos os estabelecimentos apresentaram documentação compatível com os valores praticados. Ainda segundo o órgão, as equipes não identificaram até agora indícios de irregularidades que caracterizem infração ao Código de Defesa do Consumidor. As fiscalizações seguem acontecendo de forma contínua no município. O trabalho é realizado semanalmente por amostragem e inclui verificação de itens como funcionamento das bombas, clareza na divulgação dos preços, disponibilidade do livro de reclamações e o índice de pureza dos combustíveis. Caso sejam identificados indícios de aumento abusivo, o Procon pode instaurar um processo administrativo com base no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, os estabelecimentos são notificados e a apuração é encaminhada também para a Secretaria Nacional do Consumidor, responsável por acompanhar e aplicar eventuais sanções. Tá aí. E quem precisa abastecer o carro é que paga, que fica no prejuízo, né? Agora a gente troca de assunto porque a busca por qualidade de vida, segurança e contato com a natureza tem levado cada vez mais pessoas a deixarem as grandes capitais para viver no interior. Em regiões próximas à capital do Rio, cidades como Petrópolis e Areal vêm registrando alta na procura por imóveis, o que impulsiona a expansão de condomínios e levanta novos desafios para a gestão desses espaços. Com o crescimento do mercado imobiliário, aumenta também a necessidade de uma administração mais profissional. Questões como convivência entre moradores, segurança, uso de tecnologia e regras para locação por temporada passam a fazer parte da rotina dos condomínios. E para discutir esses temas, Petrópolis recebe no dia 10 de abril o SEX na Serra, um evento que reúne especialistas do setor para debater tendências, desafios jurídicos e boas práticas na gestão condominial. A questão do custo de vida, que está muito alto na capital do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que, em busca da paz e em busca também de um pouco mais de economia para a pessoa poder conseguir viver, né, com uma qualidade melhor de vida, traz essa busca de todos aqui para a região serrana, que é maravilhosa, né, gente? Vamos combinar. E é justamente esse novo cenário que traz à tona a importância de preparar síndicos, administradores e moradores para uma convivência mais organizada e segura. O encontro também propõe a troca de experiências com assuntos atuais e a criação de uma rede de contatos entre profissionais do setor. No evento, teremos 4 palestras voltadas para o tema condominial, o qual até mesmo grandes nomes do judiciário estarão presentes conosco,
tá? Teremos temas como o Airbnb, violência, tecnologia, a LGPD nos condomínios, o qual hoje em dia é muito importante a questão do reconhecimento facial, biometria. Entre os principais temas em debate estão a violência nos condomínios, os conflitos entre moradores que podem se intensificar com o aumento dos aluguéis por temporada, gerando um maior fluxo de pessoas, além do avanço dessas plataformas e os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por isso, o gestor, né, o síndico, que é ali a figura principal do condomínio, ele tem que prestar muita atenção em regras que são estabelecidas em relação a essa questão de forma preventiva, para que não haja esse tipo de problema de forma interna. Segundo a especialista, o condomínio, muitas vezes visto como um ambiente seguro, também precisa de estratégias de prevenção e mediação de conflitos. A expectativa é que o evento fortaleça o setor na região serrana do estado, que já reúne centenas de empreendimentos e segue em expansão. E a Unimed Petrópolis elegeu pela primeira vez na história uma mulher para a presidência da cooperativa. A médica, doutora Rosane Banger, foi escolhida durante a assembleia realizada no início de março. Agora ela assume o cargo ao lado do vice-presidente, doutor Jorge Fernandes. Antes de assumir a presidência, Rosane já atuava como vice-presidente e participou de um ciclo de gestão, marcado por mudanças estruturais e foco na sustentabilidade financeira, com economia de cerca de R$ 2 milhões. Entre as ações estão a retomada de exames radiológicos no hospital, a reestruturação da oncologia e a ampliação de serviços assistenciais. E durante esse período, novos projetos também foram implantados, ampliando o atendimento e o cuidado com os pacientes da rede. Dentre os destaques estão a criação de um espaço destinado ao atendimento de crianças com transtorno espectro autista, a implantação da escola da coluna e a retomada das cirurgias no hospital da cooperativa, além da expansão para Itaipava. Agora, à frente da presidência, a médica afirma que a prioridade é manter o equilíbrio financeiro, aumentar os serviços e investir em inovação com qualidade no atendimento. O que eu pretendo agora inovar dentro da Unimed Petrópolis é trazer o setor de prevenção da saúde, que é um centro que se chama Viver Bem, que vai funcionar lá no Bingen, focado com uma equipe multidisciplinar para a prevenção da saúde. A eleição de Rosane Banger também marca um momento histórico para a cooperativa, reforçando a presença feminina em cargos de liderança na área da saúde. Nós sabemos o quanto a mulher ela é desafiadora, o quanto nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, mas ainda vivemos um momento em que a mulher tem um espaço ainda grande para frente, desafiador. Então o que eu digo é não desista, porque nós temos condições de ocupar o nosso espaço. É isso aí, a gente tem condição de ocupar o espaço que a gente quiser. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que o governo do estado divulga mais de 3 mil vagas de emprego no Rio. Não saia daí porque a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governo do estado do Rio realizou na manhã de terça-feira a cerimônia de passagem de comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar. Na solenidade, o coronel Silvio Guerra assumiu o cargo de secretário e comandante-geral da corporação. Ele substitui o coronel Marcelo de Menezes Nogueira, que esteve à frente da instituição por quase 2 anos. Durante o evento, o comandante destacou 2 compromissos para a gestão: a valorização dos policiais militares e a ampliação do policiamento ostensivo em todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, a efetividade da corporação vai ser baseada na inteligência, planejamento e tecnologia. Ele destacou ainda a importância do fortalecimento das condições de trabalho para os policiais militares, incluindo investimentos em equipamentos, capacitação e assistência para os agentes e familiares. O coronel Silvio Guerra reafirmou o compromisso de enfrentamento do crime organizado, visando a redução de indicadores criminais e aumento da sensação de segurança dos cidadãos fluminenses. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E uma operação da Polícia Federal mira um esquema de fraudes bancárias que movimentou mais de 500 milhões de reais. A ação aconteceu na manhã da última quarta-feira e envolve diversos estados, incluindo o Rio de Janeiro. A operação, chamada Falax, tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
De acordo com as investigações, o grupo também é investigado por estelionato e lavagem de dinheiro. As apurações começaram em 2024, após a identificação de indícios de irregularidades em operações bancárias. Segundo a Polícia Federal, os criminosos aliciavam funcionários da Caixa e de outras empresas para facilitar a movimentação e ocultação de recursos ilícitos. Por essa razão, a Justiça Federal determinou o bloqueio e sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões. Também foi autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas. Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal de São Paulo e estão sendo cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema e aprofundar a origem dos recursos movimentados. E o governo do estado está disponibilizando esta semana mais de 3.000 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas um pouco mais de 1.500 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.900 vagas, sendo 189 ofertadas pela Fundação Moody's e 1.700 pelo Centro de Integração Empresa-Escola. Na região metropolitana, os salários, que podem chegar a R$ 4.863, são oferecidos no município de Belfor Roxo para assentador de manilha, encarregado de obras, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactor, pedreiro e vigia. Existem ainda 89 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, com salários que variam de 1 a 2 salários mínimos. As vagas são para funções como ajudante de açougueiro, atendente do setor de frios e laticínios, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e operador de vendas em diferentes regiões e todas sem exigência de experiência. Na região serrana, todas as 170 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como de auxiliar financeiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, biólogo, farmacêutico, gerente de restaurante, gerente geral de vendas e supervisor de produção. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 235 oportunidades, tais como ajudante de analista de recursos humanos, barman e técnico operacional de serviços dos Correios, com diferentes níveis de escolaridade e salários. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas são distribuídas pelo setor de serviços e comércio. A maioria dos empregadores pede o ensino fundamental completo e oferece até 2 salários mínimos. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASET, NIS, NIT e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda. Além disso, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece esta semana 189 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar www.moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.718 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. E agora, um alerta importante sobre a saúde mental dos jovens brasileiros. Dados divulgados na última quarta-feira pelo IBGE mostram que uma parte expressiva dos adolescentes enfrenta sofrimento emocional, com impactos diretos na qualidade de vida. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ouviu mais de 118 mil estudantes entre 13 e 17 anos em todo o Brasil.
Os resultados mostram que 3 em cada 10 adolescentes afirmaram se sentir tristes sempre ou na maioria das vezes, e uma proporção semelhante disse já ter tido vontade de se machucar de propósito. O levantamento aponta ainda que 42,9% dos estudantes se sentem irritados ou nervosos com frequência. Outro dado que chama atenção é a sensação de desamparo, onde mais de 1/4 dos jovens afirmou sentir que ninguém se preocupa com eles. A pesquisa também revela que menos da metade dos alunos estuda em escolas com suporte psicológico e apenas cerca de 1/3 tem acesso a profissionais de saúde mental nas instituições. Os indicadores são ainda mais graves entre as meninas, que apresentam maiores níveis de tristeza, insatisfação corporal e autoagressão. Entre os estudantes que sofreram lesões, cerca de 100 mil relataram ter se machucado de forma intencional nos últimos 12 meses. A pesquisa também destaca a relação com a família, com parte dos adolescentes relatando falta de compreensão dos responsáveis e casos de violência física dentro de casa. Por essa razão, especialistas alertam para a necessidade urgente de políticas públicas, principalmente voltadas às diferenças entre meninos e meninas. Em caso de sofrimento emocional, a orientação é buscar ajuda em serviços de saúde, escolas ou com pessoas de confiança. Vale lembrar que o Centro de Valorização da Vida oferece apoio gratuito 24 horas por dia pelo telefone 188, além de atendimento online com total sigilo. E o Brasil superou a meta de crianças alfabetizadas na idade certa, ao alcançar 66% dos estudantes aptos a ler e escrever ao final do 2º ano do ensino fundamental. O resultado foi divulgado em Brasília pelo governo federal. O percentual de 66% significa que 2 a cada 3 crianças que concluíram essa etapa de ensino em 2025 estavam alfabetizadas. A meta inicial era chegar a 64%, mas o país ultrapassou o objetivo e agora a expectativa é alcançar 70% no próximo ano. Os dados foram apresentados durante a cerimônia do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, que reconhece iniciativas de estados e municípios na área. Ao todo, 4.710 municípios e 18 estados foram premiados, nas categorias Ouro, Prata e Bronze. O selo Ouro foi concedido a 11 estados e mais de 2.000 municípios, enquanto 6 estados e 1.890 municípios receberam o Prata. Já o Bronze foi entregue a um estado e mais de 500 municípios. O objetivo do programa é incentivar políticas públicas voltadas para a alfabetização, respeitando as realidades de cada região. O compromisso também busca recuperar a aprendizagem de alunos do 3º ao 5º ano impactados pela pandemia de Covid-19. Além do avanço na alfabetização, o governo destaca que a evasão escolar caiu pela metade nos últimos 3 anos. As matrículas em tempo integral também cresceram, passando de 15% para mais de 25%. Vale destacar que a meta do governo federal é chegar a 80% de crianças alfabetizadas até 2030, ampliando o acesso à educação e reduzindo desigualdades no país. E o programa Gás do Povo passou a atender quase 15 milhões de famílias em todos os municípios do país. A nova etapa de expansão começou na última segunda-feira com investimento de quase R$1 bilhão apenas no mês de março. Nesta fase, cerca de 9.400.000 novas famílias passam a receber o benefício que garante a retirada gratuita do botijão de gás de 13 quilos em revendas credenciadas. Com a ampliação, o programa triplica o número de beneficiários e se consolida como uma das maiores iniciativas de acesso ao cozimento limpo no mundo. A política substitui o modelo de repasse em dinheiro pela entrega direta do gás, com o objetivo de aumentar a efetividade e garantir o acesso ao insumo essencial para o preparo de alimentos. A meta do governo é viabilizar cerca de 65 milhões de recargas por ano. Vale destacar que o Gás do Povo foi implementado de forma gradual, começou em novembro de 2025, atendendo 1 milhão de famílias. Agora, foi ampliado e alcança todo o território nacional. A iniciativa incorporou automaticamente famílias que já recebiam o auxílio gás e ampliou o número de revendas credenciadas. Para receber o benefício, é preciso ser beneficiário do Bolsa Família, ter pelo menos 2 pessoas na família, ter renda per capita de até meio salário mínimo, estar com um cadastro único atualizado e CPF regular.
O benefício pode ser acessado pelo aplicativo Meu Social, pelo cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou informando o CPF na revenda credenciada com confirmação por SMS. A consulta pode ser feita pelo aplicativo, pelo site do Ministério do Desenvolvimento Social, Portal Cidadão Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207. E o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos convocou, na última terça-feira, 1.860 candidatos para vagas remanescentes da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado. A convocação foi publicada no Diário Oficial da União, onde está disponível para o público. As vagas ainda não preenchidas equivalem a 21% do total das 8.573 vagas ofertadas no certame de 2024, considerando tanto as vagas originalmente previstas em edital quanto aquelas autorizadas posteriormente. Os cargos que exigem curso de formação na Escola Nacional de Administração Pública e os de agências reguladoras ficaram de fora dessa nova chamada do dia 24 de março. As vagas remanescentes do chamado Enem dos concursos abrangem 131 cargos diferentes em diversos órgãos federais. Entre as atividades estão gestão pública ao planejamento governamental, as políticas agrárias, a produção de dados e ao desenvolvimento científico e tecnológico. A gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã,
Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E olha, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, declarou que prevê a estruturação do sistema de transporte público municipal apenas em 2032, prazo considerado por eles adequado para promover uma reorganização mais profunda do sistema. Nesse período, o município avalia dar continuidade ao contrato emergencial com a empresa Transportes São Luís, responsável pela cidade das Hortênsias, que chegou ao fim em agosto do ano passado. Porém, a empresa ainda opera as linhas sem contrato formal vigente. A manifestação foi apresentada em juízo e anexada à ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o município de Petrópolis pela prorrogação do contrato com a empresa que gere a cidade das Hortênsias, que é uma das empresas que operam no transporte público da cidade. Conforme o MPRJ, não há mais possibilidade de uma nova prorrogação dos serviços, destacando então a necessidade de novas licitações para o serviço, que inclusive eram previstas pela própria CPTrans para 2025, para que novas empresas pudessem atuar na região no primeiro semestre de 2026. O Ministério Público solicitou que o município fosse condenado a realizar uma licitação para a concessão das linhas, que atualmente são operadas pela Transportes São Luís, ou a prestar o serviço diretamente no prazo de 30 dias. Além disso, foi determinado que o Executivo apresente em juízo em 10 dias as linhas operadas pela empresa e o termo de referência para a licitação ou a manifestação do propósito de prestar o serviço diretamente. Também foi dito que, caso a Prefeitura manifeste a intenção de prestar o serviço diretamente, deverá apresentar no mesmo prazo de 10 dias um plano operacional detalhado para a execução. Para alguns usuários do transporte público, uma licitação poderia melhorar o serviço na cidade. Dependendo da empresa, acho que atuaria melhor aqui. E outras empresas eu acho que melhoraria sim um pouco. Eu acho que sim, eu acho que ia melhorar muito. Eu acho que ia melhorar bem, porque saiu uma, veio outra, parece que está pior do que a que estava aqui. A Procuradoria do município informou que a medida, se acatada, apresenta risco ao sistema. Por conta disso, foi apresentado 3 eixos de trabalho que vêm sendo formalizados pela CPTrans. O primeiro, a estruturação licitatória, onde foram apresentados um estudo técnico preliminar e o termo de referência que estão em fase de aperfeiçoamento. O segundo eixo é a continuidade do serviço público, destacando que a manutenção provisória da atual operadora, sob rígida fiscalização da CPTrans, é a única medida capaz de garantir que a população não fique desassistida. O terceiro e último eixo é a ampliação do controle e transparência. A Procuradoria diz que iniciou o processo de municipalização da gestão da bilhetagem eletrônica, permitindo o controle direto e transparente da arrecadação e do fluxo de passageiros, o que vai subsidiar os dados reais para a nova licitação. Os petropolitanos apontam diversas falhas no serviço, que vão desde o valor da passagem até a qualidade dos ônibus. Pelo preço da passagem, eu acho que a qualidade não é tão boa, né? Poderia melhorar pelo valor da passagem. Quais os principais problemas que são encontrados aqui? A quebra do ônibus frequente, né? Agora tem que dar uma melhorada, mas é bem frequente ainda, em comparação com a outra companhia, né? Mas agora deu uma melhorada até. Mas os bancos ainda quebrados, a gente encontra o banco quebrado. A passagem só vai aumentando cada vez mais, tem menos conforto, né, para os passageiros, para o povo daqui de Petrópolis. E só vai aumentando a passagem, mais desconforto, ônibus quebrado, entendeu? E o horário também está ficando ruim.
Anteriormente, a concessionária Transportes São Luís informou que havia formalizado a necessidade de regularização da natureza da prestação do serviço após agosto de 2025, alegando ainda que existem tratativas entre a Prefeitura e a empresa para um novo termo à transação parcial, celebrado em junho de 2021, possibilitando a extensão do contrato até então vigente. A gestão também considera a possibilidade de construção de soluções no âmbito judicial capazes de reduzir custos e garantir a maior estabilidade para a prestação do serviço. Por isso, a previsão de estabilidade apenas em 2032. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, esse marco temporal pode permitir que o município avalie a adoção de novos modelos de licitação para o sistema de transporte coletivo, incluindo a possibilidade da formação de consórcios operacionais ou outras modalidades de organização do serviço. E o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários não respondeu aos questionamentos que nós enviamos sobre essa reportagem. Já a Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, informou que recebeu a manifestação do Ministério Público e está conduzindo, abre aspas, com responsabilidade e rigor técnico, fecha aspas, a estruturação de novas licitações do sistema de transporte público no município. Em relação ao prazo mencionado, a Prefeitura informou que, abre aspas, mantém o diálogo institucional com os órgãos de controle e reforça que a condução do processo deve observar não apenas prazos, mas, sobretudo, a complexidade e a relevância do serviço prestado à população. Fecha aspas. Quanto às demais linhas atualmente operadas por meio de contratos emergenciais, incluindo aquelas anteriormente atendidas pelas empresas Petro-IT e Cascatinha, a Prefeitura esclareceu que todas estão inseridas no mesmo processo de reestruturação do sistema, que vai ser contemplado de forma integrada na futura licitação. A gente troca de assunto porque Petrópolis registrou em março 39 casos de influenza, sendo 12 internações em decorrência do vírus. O número chama atenção, visto que em fevereiro, segundo a Secretaria de Saúde, apenas um caso tinha sido registrado na cidade. Os dados são da Secretaria de Saúde de Petrópolis. Em janeiro de 2026, nenhum caso de influenza foi registrado e, em fevereiro, houve apenas um, que levou à hospitalização do paciente. Já em março, o número aumentou drasticamente, com 39 casos de influenza e 12 internações em decorrência do vírus. Esse aumento não é só em Petrópolis. O novo boletim Infogripe da Fiocruz alertou para o crescimento da circulação do influenza A no país, antes da sazonalidade convencional. Isso porque o vírus costuma apresentar alta atividade no outono e no inverno. O boletim também indicou que a influenza avança em nível nacional e impulsiona a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a CIRAG. O aumento do número de casos de pacientes com CIRAG, além de ser causado pela influenza, também é impactado pelo crescimento de casos de rinovírus. No mês de fevereiro, em Petrópolis, foram registrados 6 pacientes com rinovírus, todos com necessidade de internação. Em março, o número cresceu e a cidade registrou 17 casos e 17 internações. Mas a alta de casos graves por influenza para essa época já não é tão esperado. Geralmente a gente começa a observar o início do aumento desses casos agora no início do outono, mas a gente tem observado aí um crescimento desses casos graves já faz aí algumas semanas. Outra doença respiratória que chama a atenção é a Covid-19. Em Petrópolis, foram confirmados 92 casos da doença em fevereiro, enquanto em março foram 68. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 20 de março, 2.153 doses de vacina contra a Covid-19 tinham sido aplicadas. É bom lembrar, que a principal forma de proteção contra os casos graves e também óbitos por esses vírus é a vacinação. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, a campanha nacional de vacinação contra a influenza está prevista para iniciar no dia 28 de março. A mobilização nacional se estende até o mês de maio. Então é fundamental aí que a população dos grupos prioritários, como idosos, crianças, pessoas com comorbidade, que se vacinem aí assim que essa vacina estiver disponível nos postos de saúde.
A pesquisadora ressaltou ainda a importância de utilizar máscaras e ficar isolado em caso de sintomas das doenças respiratórias. Para diminuir aí as chances de transmissão desse vírus respiratório para outras pessoas. E também a gente pede aí para as pessoas que moram nesses estados com alta de casos de SRAG, que usem máscaras em locais mais fechados e com maior aglomeração de pessoas. E uma operação conjunta de fiscalização resultou na autuação de dezenas de motociclistas por irregularidades. A ação aconteceu na rua Washington Luiz, no centro de Petrópolis, na noite de terça-feira, no dia 24 de março. O foco da operação foi a abordagem de motociclistas em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Entre as infrações fiscalizadas estavam a ausência de carteira de habilitação, uso de escapamentos com ruído excessivo, falta de equipamentos obrigatórios, além de possíveis adulterações de sinais identificadores. Ao todo, 87 motociclistas foram abordados e 35 autos de infração aplicados. Além disso, 5 veículos foram encaminhados para o posto de vistoria e 7 foram removidos para o pátio por diferentes irregularidades. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a fiscalização também identificou indícios de adulteração em 3 veículos. Neste caso, as ocorrências foram registradas na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. A ação aconteceu na rua Washington Luiz, no centro de Petrópolis, através de uma parceria entre a CPTrans, o Detran e a Polícia Militar. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E um homem foi conduzido à delegacia na manhã da última quarta-feira após ameaçar uma funcionária do Restaurante do Povo, no centro de Petrópolis. Na ocasião, agentes da Guarda Civil Municipal foram acionados pela própria vítima. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o homem já vinha causando transtornos no local e no dia anterior havia discutido e proferido ofensas contra a mesma funcionária, fugindo antes da chegada dos agentes. E nesta quarta-feira, após uma nova ameaça, a vítima acionou a equipe que fazia patrulhamento preventivo aqui na região do terminal do centro. E os guardas conseguiram localizar o suspeito nas proximidades. Ele foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o caso foi registrado como ameaça com base no artigo 147 do Código Penal, que prevê prisão de até 6 meses e multa. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E um homem de 84 anos foi preso na última terça-feira em Petrópolis após o cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele era procurado desde 2017 pelo estupro de um menor de idade na cidade Espera Feliz, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o acusado na rodoviária do Bingen, em Petrópolis, onde o homem tentava ir para o município do Rio de Janeiro. O acusado foi capturado após uma troca de informações de inteligência entre a Delegacia de Polícia de Campos dos Goitacazes e Petrópolis, além da Delegacia da Polícia Federal de Campos. O homem era foragido desde 2017 pelo crime de estupro de vulnerável contra um menor de idade no município de Espera Feliz, em Minas Gerais. Ainda segundo a polícia, o autor não apresentou resistência e foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi preso e permaneceu à disposição da Justiça. E olha só, gente, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para chuvas intensas que devem atingir partes de 17 estados nessa semana. O alerta laranja é o grau intermediário entre os 3 tipos de avisos emitidos pelo Instituto. Para a região serrana do Rio, são esperadas pancadas de chuva isoladas aí ao longo da semana. O tempo em toda a região sudeste vai ser controlado por um vórtice ciclônico de altos níveis, que é um centro de baixa pressão que se encontra em altas altitudes da atmosfera. Onde o centro dele se posiciona, não tem condições para chuva, mas onde estão as bordas tem pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Por conta da atuação desse sistema, são esperadas chuvas isoladas na região serrana. No decorrer da semana, esse sistema vai adentrar para o estado, para o centro aqui de Minas, né? A gente pode ter pancadas isoladas no Rio, né, na região serrana,
E no mais, a chuva pontual, chuva fraca e isolada devido à circulação dos ventos de origem oceânica. Segundo a meteorologista do INMET, Anete Fernandes, entra em vigência nesta quarta-feira para o estado do Rio de Janeiro um alerta amarelo, ou seja, para perigo potencial. O alerta serve como precaução e não são esperados grandes acumulados de chuva. E as temperaturas na Serra ainda vão estar parecidas com o verão nesta primeira semana de outono. Em Petrópolis, por exemplo, são esperadas temperaturas máximas de até 31 graus, porém com as mínimas chegando a 14 graus. Para alguns petropolitanos, a estação começou muito bem, com um tempo mais fresco comparado ao verão. Esse aspecto melhora em qualquer situação, quadro, principalmente aí climático da nossa cidade. Principalmente que é uma cidade imperial, tem muito verde, tem um ar muito gostoso da gente respirar pela manhã, então, na minha visão, é bem-vindo ao outono. Bom, tá um calorzinho gostoso, né? Parou um pouquinho aquela chuva chata de Petrópolis, né? E é isso aí, a gente tá precisando de um pouquinho de tempo bom agora, né? Chega de chuva, né? É mais fresquinho, entendeu? Porque eu não aguento com calor, ainda mais aquele calor insuportável que ela tá fazendo. Então tá sendo uma benção. Se ele continue assim, tá muito bom. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E eu já adianto aqui que para essa quinta-feira as previsões seguem muito parecidas em todas as cidades da nossa região de cobertura. Começando, como de costume, por Nova Friburgo, a quinta-feira na cidade será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite haverá poucas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis segue essa mesma tendência. O dia será de sol com algumas nuvens. Para a noite, a previsão é de poucas nuvens. E as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis também não tem previsão de chuva para essa quinta-feira. O dia na cidade será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite haverá poucas nuvens, enquanto os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. E olha, gente, diferente da região serrana, a região centro-sul do estado tem previsão de chuva para essa quinta-feira. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, a chuva para e o tempo fica firme, enquanto os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 29 graus. E agora, para finalizar, em 3 dias, a quinta-feira será de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens na parte da tarde. À noite haverá pouca nebulosidade, enquanto os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 30 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E a gente também fica por aqui, mas amanhã estou de volta ao vivo às 7h30 da manhã e, é claro, espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.